Bom dia, meu nome é Marco, eu sou o gerente de produtos Network Energy da Huawei. Hoje nós vamos falar sobre as baterias de lítio e os UPS modulares da Huawei. A tendência do mercado mundial é que cada vez mais nós vamos precisar de energia em nossos data centers, devido à questão do cloud e do 5G. E essa energia vai começar desde os pequenos edges até chegar nas grandes nuvens de dados dentro dos grandes data centers. Isso é uma tendência mundial de crescimento, de investimento e de consumo de energia. Pensando nisso, a Huawei começou a desenvolver várias soluções diferenciadas que vão melhorar este consumo de energia, aumentando a disponibilidade e espaço dentro de grandes data centers. Por quê? Atualmente, as funções, os equipamentos voltados para fornecimento de energia em um data center ocupam muito espaço, tanto na parte elétrica, com os UPS, como na parte de acumulação de energia com os bancos de bateria. Eles também não são muito confiáveis, eles têm baixa eficiência, baixo controle. Pensando em tudo isso, a Huawei cada vez mais tem desenvolvido suas soluções. Se nós formos pensar na história de UPS, por exemplo, os primeiros equipamentos eram equipamentos rotativos, os flywheels, que tinham muito baixa eficiência. Com o passar dos anos, das décadas, os UPS começaram a surgir. Os primeiros equipamentos eram equipamentos com transformadores. Com a evolução da tecnologia, vieram equipamentos tiristorizados, depois vieram os equipamentos com IGBTs, até chegar nos anos atuais, nas últimas décadas, onde nós temos equipamentos modulares, com alta eficiência, 100% digitais, com controle de toda a operação do equipamento digital, não só da sua parte de IGBT, mas controle de eficiência, de distorções. Essa é uma grande evolução no mercado. A tendência hoje no mundo não é utilizar mais equipamentos monolíticos, torres de grande potência de UPS em paralelo, mas sim equipamentos 100% modulares, com troca quente de todas as suas peças. A Huawei desenvolveu, continua desenvolvendo essa tecnologia para cada vez mais utilizar menos espaço e ser mais eficiente. Prova disso, primeiro ponto, é que nos últimos 3 anos a Huawei é líder mundial desse tipo de solução, ou seja, 34% do mercado mundial de UPS modulares de alta eficiência é da Huawei. E como ela conseguiu isso? Aplicando em pesquisa e desenvolvimento, a Huawei cada vez mais está transformando seus equipamentos em equipamentos de menor tamanho e mais eficiência. Hoje, esse ano, agora em junho, nós vamos lançar um equipamento que chega até 1,6 megawatts, com apenas 1,60 m de largura, com módulos de 100 kW, fator de potência 1, que tem apenas 3 U's. Ou seja, é uma revolução muito grande na tecnologia. E um detalhe importante, os equipamentos modulares da Huawei são 100% hot swap. E a eficiência dessa solução, com apenas 20% de carga, chega a 97%, com uma redução de espaço de até 30%. Fator muito importante na hora que você pensa no espaço físico ocupado hoje em grandes data centers relativos a UPS, a bancos de bateria. Diminuindo o espaço que você precisa para colocar o seu sistema de energia, você ganha espaço no local mais importante, que é onde você está colocando seus ativos de TI. Pensando em uma empresa que aluga algum espaço, que tem um espaço corporativo, que precisa de um UPS, se você precisa menos espaço para colocar o seu UPS, seu banco de baterias, você acaba utilizando menos espaço físico, com menos espaço físico, menos aluguel, ou mais espaço para você colocar os seus trabalhadores, os seus colaboradores. Um ponto importante da evolução, também não só falando da parte de UPS, mas falando de baterias. Se você pegar toda essa história de baterias aí, você vai ver que as primeiras baterias chumbo-ácido seladas foram desenvolvidas em 1860. Tá? Ocorreu aí uma evolução dessas baterias, né? Depois
de quase 100 anos, você começou a ter o trabalho com baterias de lítio, mas eram baterias que não te traziam muita segurança para essa operação, que quando pegassem fogo, esse incêndio seria muito difícil de controlar. E nas últimas 5 décadas, o que você mais tem utilizado em data center são baterias que nós chamamos de VRLA, né, chumbo ácidas estacionárias. O problema dessas baterias é o quê? Elas ocupam muito espaço físico dentro do seu data center. A Huawei já vem aí pesquisando por muito tempo as baterias de lítio. E se você for contar o tempo que você tem aí, são 160 anos usando uma tecnologia, né, de bateria de chumbo ácida. Tá? Que é uma bateria que você pode ter problemas em conexões, com vida útil, que você não pode misturar baterias que te trazem transtornos, perdas, manutenções muito caras. A evolução da solução de baterias, né, de acumuladores de energia para UPS ou para telecomunicações é a bateria de lítio. Então, nos próximos anos, vai ocorrer cada vez mais a troca de baterias de chumbo ácido seladas, VRLA, por baterias de lítio. Isso é um ponto importante. E a Huawei, pensando nisso, desenvolveu uma solução especial de baterias de lítio para poder atender esse mercado, levando em consideração todos os riscos que existem numa bateria de lítio para ela ser aplicada dentro de um data center ou de uma solução de telecomunicações. Pensando nisso, o que a Huawei fez? Ela desenvolveu não só a bateria, mas todo um sistema de gestão dessas baterias. Um ponto importante, se você vai falar de vida útil, comparando uma bateria VRLA com baterias de lítio, o primeiro ponto que salta aos olhos é a vida útil. Uma bateria VRLA, operando em boas condições, com baixo ciclo de carga, descarga, você vai ter aí de 5 anos, 3 a 5 anos, os melhores casos, até uns 6 anos de vida útil de uma bateria dessa, onde você tem um controle de temperatura adequado dentro do ambiente, onde você tem poucas quedas de energia, poucas operações do data center, você vai ter esse tempo de vida útil de 5 anos, vamos dizer assim. Com as baterias de lítio da Huawei, você pode ter de 10 a 15 anos de vida útil dessas baterias. Tá? Outro ponto importante, espaço físico. Tá? Ali, dentro daquele teu ambiente, ela é 3 vezes, ocupa 3 vezes menos espaço que uma bateria VRLA. Peso, ela tem 3 vezes menos peso do que uma bateria VRLA. Se você for ver a parte de controle de corrente, de carga, descarga do sistema, ele também é 100% independente em cada gaveta. O que te promove o quê? Ela tem um sistema próprio de carga e descarga por módulo, o que garante uma solução patenteada da Huawei de carga, descarga, balanceamento de corrente nessas baterias, que vai melhorar a operação e aumentar a vida útil. Permite que você possa misturar baterias novas com baterias com mais de 8 anos, 10 anos de vida útil, sem interferir na operação das outras. Ou seja, você coloca uma bateria nova e todas as outras baterias do seu frame são antigas. Essa bateria nova, ela não vai perder sua capacidade por causa disso. A operação é completamente separada de cada uma delas. Tá? Essa solução, ela é tolerante a falhas. Por quê? Se você perder uma gaveta de baterias, você não vai perder a operação do seu banco, ele vai continuar rodando até você ter uma bateria nova para trocar nesse banco. A composição química dessa bateria é uma composição que nós chamamos LFP, que é lítio fosfato ferro, que é uma composição mais estável, uma composição química mais estável possível de bateria, que evita que essas baterias peguem fogo. Hoje a Huawei é um dos únicos fabricantes no mundo que tem essa tecnologia e fornece ela para todos os seus equipamentos de energia. Um outro ponto muito importante é, não adianta você ter um banco de baterias e você não controlar o que está acontecendo com esse banco, não saber o que está acontecendo com esse banco. Pensando nisso, a Huawei também desenvolveu toda uma solução de gerenciamento, de controle dessas baterias através de um software, de placas de gerenciamento, e nós passamos a ter uma manutenção
preditiva dessas baterias, não tendo mais aquela manutenção de a bateria deu uma falha, temos que trocar. Eu comprei um banco de baterias, eu tenho que comprar um sistema de gerenciamento de baterias, que nos dias atuais tem sido mais barato, mas mesmo assim é um sistema às vezes difícil de ser instalado, difícil de ser integrado. Então a solução de baterias da Huawei já vem com essa tecnologia embarcada. Para ter uma ideia um pouco melhor da relação espaço ocupado de um sistema convencional de UPS e baterias VRLA com a solução modular da Huawei, nós montamos algumas configurações relacionadas à potência de UPS e à autonomia dessa solução, tendo aí por base 10 minutos de autonomia para cada desenho. Então, começamos aí com uma solução de menor porte, 200 kW. Quando nós falamos quilowatts, kVAs para a solução da Huawei, é a mesma potência, porque nós temos um equipamento, fator de potência 1, de alta eficiência, 97%, com apenas 20% de carga. É o único fabricante hoje que atende essa capacidade, que permite você ter uma modularidade melhor no seu data center, acabando com aquela ideia de você fazer um projeto de data center, já colocando UPSs de maior capacidade para a operação, e nem sempre você vai ter aquela ocupação de 1.2 megawatt no dia 1 da sua operação. Quando você tem um equipamento que com 20% de carga já te entrega uma eficiência de 97%, você pode projetar a sua instalação para atingir 1.2 megawatts, 2.4 megawatts, 6 megawatts e começar essa operação com módulos e baterias de lítio para essa a condição inicial. E com a evolução você aumentando essa capacidade de uma forma rápida, prática, sem parar a sua operação. Então, na hora que nós falamos 200 kW, 10 minutos, você ia ter com uma operação de outros concorrentes nossos, você vai ter um espaço físico ocupado de quase 9 metros quadrados, um peso de mais de 3 toneladas com essa solução com bateria VRLA. Se você for ver o espaço físico que você tem ali para colocar baterias, é muito grande. Quando você vai para a operação modular da Huawei, com o UPS modular da Huawei, o banco de baterias da Huawei, você vai diminuir a área em menos que metade. O peso, 3 vezes quase menos de peso no mesmo local de instalação. Então, você vai estar ganhando um espaço a mais na sua empresa, no seu data center, para colocar o que te importa, que são hacks de TI ou pessoas. Então, a relação direta que você tem é área menos 54% de área ocupada, peso menos 62%. E conforme você vai aumentando a potência, você pode verificar que essa área livre aumenta. Então, se você vai para 600 kW, a área para um UPS convencional seria de quase 19 metros quadrados. Quase 9 toneladas de equipamento. Com a solução da Huawei, novamente, 56% de redução em espaço físico e 61% de redução em peso. Se você for ver essa relação, quantos racks a mais você pode colocar no seu ambiente, no seu data center, na sua área de colocation, dentro da sua empresa, quantos espaços mais de trabalho você vai poder aumentar, quanto você vai reduzir de área, às vezes, alugada. E quando você vai aumentando essa potência, aí vamos dobrar isso para 1.2 megawatt. Você tem uma área ocupada em uma solução convencional, de UPS e banco de baterias, de quase 28 metros quadrados. A solução da Huawei te fornece a mesma capacidade de potência e de banco de bateria 100% gerenciável, uma solução com troca de peças a quente, em menos de 12 metros quadrados, com 7 toneladas. É uma redução importante hoje na parte de ocupação com a parte elétrica do seu data center, aonde você pode promover uma ampliação da sua área de TI. O outro ponto importante, já citado por mim, e eu gosto de frisar isso, porque ainda hoje no Brasil a gente tem uma mentalidade
que eu vou comprar o UPS convencional, com módulos maiores, porque ele é um pouco mais barato. Sim, você vai pagar um pouco menos pela tecnologia, mas o quanto você vai deixar de perder dinheiro, onde você poderia colocar mais racks? O quanto você vai gastar mais com um espaço físico alugado? Então, quando você vai para essa parte modular da Huawei, que ele é totalmente hot swap, na parte de UPS modular, você tem duplo caminho de gerenciamento. Todas as placas de controle, módulos de potência, chave de bypass, todas as peças do UPS têm dupla linha de comunicação. Então, se falhar a comunicação por um lado, você tem do outro. Todas as peças são trocadas a quente, sem necessidade de desligamento do equipamento. Não importa a potência. Se é um equipamento de 50 kW, se é um equipamento de 1.6 MW. Você pode trocar qualquer módulo, qualquer placa, com o equipamento operando sem risco nenhum a sua carga. Quando você coloca os dois equipamentos de UPS da Huawei trabalhando numa solução N+1, se você perder as placas de controle 100% do PSA, o PSB consegue operar o PSA. Ou seja, é redundância em cima de redundância. Então, se você perder um módulo, você pode trocar esse módulo a quente sem nenhum problema. Além do que, você ter a redundância N+1 no próprio UPS, porque os UPS da Huawei são projetados para isso. Na parte das baterias, você pode perder uma gaveta de baterias e o seu banco de baterias vai continuar em operação sem nenhum tipo de problema, porque é uma solução inteligente, com carga, descarga, independente dos seus módulos de bateria. Então você tem um frame, cada módulo de bateria opera de forma independente, aumentando dessa forma a sua disponibilidade, aumentando dessa forma a confiabilidade na sua operação, reduzindo o seu tempo de manutenção drasticamente. E se você for analisar mais profundamente a solução de banco de baterias de lítio da Huawei com a concorrência, um ponto muito importante é justamente o sistema de gestão desse banco de baterias. Por que isso é importante? A bateria de lítio é uma bateria menor, de maior capacidade, de maior ciclagem que as baterias VRLA. E se você consegue fazer um gerenciamento mais preciso de cada uma dessas gavetas, você pode aumentar a confiabilidade do sistema. Então a Huawei, pensando nisso, desenvolveu 3 linhas de gestão e controle do seu banco de baterias de lítio. O primeiro nível, que nós chamamos BMU, ele está na gaveta de baterias. Então, a gaveta de baterias de lítio da Huawei não é só uma gaveta com baterias, com uma placa simples de controle de carga e descarga. Você tem um circuito lógico, com inteligência artificial embarcada tanto em UPS como no banco de baterias, que começa a analisar cada um dos elementos de lítio que está dentro dessa bateria. Você tem ali um total de 20 elementos de lítio em cada gaveta. Essa controladora, a BMU, ela pode verificar não só tensão, como temperatura, as condições de carga e descarga de cada um daqueles elementos. Ele gerencia a corrente que chega naquele monobloco de baterias, naquela gaveta de baterias. Então você já começa a ter um gerenciamento independente de cada elemento, uma medição de temperatura precisa dentro dessa gaveta para evitar que, se essa gaveta vem apresentar uma sobretemperatura, uma falha de um elemento, você perca o banco inteiro de baterias. Depois disso, você tem um gerenciamento integrado e, como você pode ver, com duplo caminho também para cada uma das gavetas do conjunto de baterias, onde ele vai gerenciar cada um dos BMUs. Ele vai verificar o que está acontecendo em cada uma das baterias. Vai identificar se você tem algum alarme, algum problema em cada uma delas. Vai fazer uma gestão do balanceamento de energia disponível no rack para fazer a carga e descarga. Então ele vai balancear, tá, toda essa condição de carga e descarga naquele rack e nos outros racks de bateria. Isso garante uma estabilidade melhor dessas baterias e promove também a troca dessas baterias, misturando baterias velhas com baterias novas.
Acima desse sistema de gestão, esse banco de baterias tem uma condição única de gerenciamento, que ela é gerenciada pelo próprio UPS, ou seja, dentro do UPS modular da Huawei, você tem a capacidade de gerenciar 100% da operação desse banco de baterias de lítio, como também, ao mesmo tempo, você consegue gerenciar isso através de um Data Center Infrastructure Manager de CIM da Huawei, ou NetEco, como nós chamamos a solução, aonde você pode gerenciar o banco de baterias de forma independente ao UPS, ou pode gerenciar os dois juntos. Ou seja, uma completa integração de software de gerenciamento, de controle, tanto do seu UPS como do seu banco de baterias, aumentando a confiabilidade, aumentando a estabilidade e aumentando a segurança no seu data center, quando nós falamos em termos de energia segura e autonomia de operação para o seu data center. Aprofundando um pouco mais dessa tecnologia da Huawei, tanto de UPS como de banco de baterias, nós temos alguns pontos muito importantes. Tá? O gerenciamento, que nós já conversamos, que nós já falamos aí dessa parte importante de gerenciamento da bateria e do UPS, mas dentro dos equipamentos, você não tem só um UPS dupla conversão, que transforma energia, que te dá qualidade de energia, mas temos também alguns controles importantes. A Huawei é uma das únicas soluções no mundo que te informa realmente qual é a vida útil dos bancos de capacitores dentro dos módulos. Então, o software da Huawei, a tecnologia da Huawei, a inteligência artificial embarcada no UPS modular da Huawei, permite verificar qual é a capacidade do seu banco de capacitores e qual vai ser a data que você precisa trocar os capacitores de um módulo. O que quer dizer isso? Normalmente você tem um período de recomendação de troca preventiva de bancos de capacitores de UPS. A Huawei não. Ela desenvolveu uma arquitetura, um hardware, um software, um firmware que consegue identificar a capacidade dos capacitores e te informar qual é a real vida útil disso. E através do software de gestão do próprio UPS ou de CIM, você vai ver quantos anos, dias, meses, dias ainda tem de utilização desse banco de capacitores, promovendo dessa forma um controle mais efetivo desse banco e permitindo que você se programe para fazer a troca disso. A outra coisa é ventiladores. A Huawei tem um completo controle da operação dos ventiladores. Ou seja, a gente consegue determinar qual é o tempo de vida útil exato dos ventiladores dos módulos e quando você precisa trocar isso. São tecnologias importantes embarcadas dentro de um equipamento que vai melhorar o seu controle de operação, vai melhorar a sua manutenção do seu UPS dentro do seu data center. Outro ponto, nós sabemos a temperatura dos barramentos de conexão do UPS. Então você não precisa fazer mais uma medição termográfica do seu UPS, do seu banco de baterias, por quê? A Huawei já incorporou isso dentro do equipamento. É uma parte de manutenção a menos dentro do seu data center, onde você tem um controle diário disso, reportes diários, semanais, mensais, de como está a operação do seu data center, de como está a operação do seu UPS, como está a operação do seu banco de baterias, se tem uma sobretemperatura, se não tem, aonde está essa sobretemperatura. Além do que, em um caso extremo que você venha a ter um problema no seu banco de baterias, que vai causar um princípio de incêndio, alguma coisa, a Huawei já pensou nisso. E pensando nisso, ela gerou duas formas de controle importantes. Uma, dentro do próprio rack de baterias, se for detectado realmente um princípio de incêndio, a solução tem inteligência suficiente para tripar o disjuntor de baterias, cortando a alimentação dessa solução e a saída de energia dessa solução. No meu tempo de experiência de mercado, eu já vi diversos acidentes em bancos de bateria devido, às vezes, à operação, a sistemas de controle falhos, a manutenção na solução, a testes de aceitação, até mesmo de uptime, onde ocorreu um curto
e aí ocorreu um incêndio dentro do data center, às vezes se pode controlar, outros momentos não, o risco de vida das pessoas. É uma solução aonde esse risco de vida, risco de operação, risco de incêndio está sob controle. Em um outro momento, o próprio UPS pode identificar esse problema no banco de baterias e, por meio de configuração do software, da inteligência artificial, o próprio UPS deixa de fornecer e receber energia desse banco de baterias em seus módulos. Ou seja, você tem uma operação 100% segura. Modularidade, né? Quando a gente fala de modularidade, você tem que pensar em quê? Em realmente isso ser modular de uma forma prática, de uma forma acessível, que a equipe do seu data center possa fazer essa troca e essa evolução. Qual é a ideia? Você pode montar um data center de alta capacidade, colocar um UPS de alta capacidade, começar com essa solução com uma menor quantidade de módulos, uma menor quantidade de baterias instalada dentro do seu data center, e conforme vai aumentando o seu consumo, conforme você vai tendo novos clientes dentro desse data center, você pode colocar novos módulos de potência, aumentando instantaneamente, em 5 minutos, a potência do seu UPS. Você pode colocar os novos packs de bateria de lítio, mantendo a mesma autonomia ou aumentando a autonomia para aquela potência anterior. De uma forma simples, prática, sem risco na operação, sem precisar pegar uma chave de boca para trocar cabo, sem se preocupar se a pessoa, no momento de montagem daquele banco de baterias, vai cometer uma falha, sem você precisar equipar uma pessoa com toda a vestimenta de uma NR10, toda a proteção para fazer montagem daquele banco, que fica muito mais complicada de ser feita. Simplesmente colocando gavetas de bateria sem risco nenhum à operação, sem risco nenhum à pessoa que está ativando essa solução. E nos dias de hoje, em segurança, em montagem, esses são pontos muito importantes na operação do seu data center. Aqui eu mostro um teste importante, né? A Huawei ela fez testes das baterias dela na TUV, referente ao ponto que vocês estão vendo aí nesse pequeno vídeo, que é fogo, incêndio. As baterias da Huawei, por sua composição química LFP, promovem a não combustão dessa bateria e não explosão dessa bateria. A TUV fez vários testes na nossa bateria, nós temos certificado disso, de queda, perfuração, curto-circuito, sobre tensão, sobre descarga, sobre corrente, sobre capacidade. Em nenhum momento essa bateria veio a pegar fogo. Esse é um teste que eles chamam de acupuntura, de perfuração de um elemento. O da esquerda é a bateria da Huawei, a Smart Li. Ocorre a perfuração, o vazamento do componente químico lá em forma de gás, a bateria tem uma sobretemperatura, só que como ela não gera nada de oxigênio, ela não entra em combustão e ela não pega fogo e não explode. A da direita é uma composição de baterias LMO e outras que existem no mercado, onde quando você tem o rompimento desse elemento, perfuração, ou por sobretemperatura, ou por outros motivos que venham a romper esse elemento, você vai ter aí o fogo e você vai ter explosão disso. Às vezes eu brinco, não é a mesma tecnologia, evidentemente que não, mas quantos acidentes você já viu aí pelo mundo de patinete, de celular, que vem a pegar fogo, sem um motivo aparente, começa a sair essa fumaça branca, você pega a patinete mesmo, você vê essa fumaça branca saindo do patinete, daqui a pouco ele pega fogo, explode e você não consegue controlar. Isso é um problema da bateria de lítio, mas se você tem a composição certa da bateria, você não tem mais esse problema. Então a Huawei investiu nisso, utiliza a bateria LFP, a bateria fabricação da Huawei, e com isso eu garanto que a solução da Huawei não vai pegar fogo. Mas você tem a parte de, obviamente, de outros componentes ali dentro. Você tem plástico, você tem fios, você tem cabos de comunicação, de energia, você tem barramentos, você tem outros componentes. Esses componentes, no momento de estresse,
de extremo calor que essa bateria possa ter de rompimento, podem aquecer esses outros componentes, e esses componentes, se vierem, vão vir a pegar fogo. A Huawei, pensando nisso, e pensando em reduzir também os custos dentro de um data center, desenvolveu o seu banco de baterias para que ele já venha dentro do rack com uma solução de combate a incêndio, com FM200, integrada dentro do rack. Então, se tivermos esse princípio de incêndio, a própria solução da Huawei vai combater o incêndio dentro do rack e garantir que esse incêndio não vai se propagar. Também é o único fabricante que pode te fornecer esse tipo de solução nos dias de hoje, já montado desde a fábrica, não é uma adaptação feita, é um projeto feito, determinado para a proteção. Aqui a gente mostra, né, os testes efetivados das baterias de lítio da Huawei. Hoje, essa bateria de lítio da Huawei é utilizada na parte de telecomunicações, é utilizada na parte de UPS. Os modelos de operações para acumuladores de energia desse tipo, para energia solar, já estão em operação. Nós já temos soluções de acumuladores de energia para energia solar também com as nossas baterias de lítio. As baterias de lítio foram desenvolvidas cada uma de acordo com a sua utilização, de acordo com o seu projeto, para garantir a operação e todos os controles necessários. Então você para de ter uma bateria, um sistema de baterias, vamos dizer assim, burro, né? Que você não tem gerenciamento, você não tem controle, que você vai ter uma equipe de manutenção para controlar essas baterias, você vai ter que ter uma equipe de manutenção para, com o passar do tempo, limpar terminal, cuidar de terminal, usinabre de terminal em bateria. Você vai ter um custo de manutenção e troca de baterias alto, né? Porque você vai ter que desconectar cada uma das baterias, um procedimento muito rigoroso, e com muito tempo na parte de segurança do trabalho para fazer essa manutenção. Então você consegue reduzir isso com a solução da Huawei, tendo um controle mais preciso, uma manutenção mais rápida e uma redução de tempo absurda. Aí você me pergunta, Marco, mas essas baterias de lítio são muito mais caras. Com a evolução da tecnologia, onde hoje você tem caminhões, onde você tem motos, você tem carros com baterias de lítio, os UPS agora vendem com baterias de lítio, a Huawei já trabalha há mais de 10 anos com baterias de lítio, não só em seus equipamentos móveis, como também em toda a parte de telecomunicações, com operadoras de telefonia. As baterias de lítio hoje no Brasil, a Huawei já vendeu mais de 400 baterias de lítio só para uma operadora, ou seja, é um mercado consolidado. A tendência a cada ano é o preço dessas baterias diminuir, mas fazendo uma comparação direta, levando em consideração a vida útil das baterias de lítio. 10 anos, vamos colocar aí, não vamos nem utilizar os 15 anos que elas podem durar, vamos usar 10 anos, né, o pior caso dessa bateria, e o melhor caso de uma bateria de lítio, né, de uma bateria VRLA, que seria 5 anos de troca. Já na primeira troca que você for fazer da bateria VRLA, a bateria de lítio vai ficar mais barata no comparativo de 10 anos. Ou seja, é um investimento dos dias atuais um pouco maior, tá, que uma bateria VRLA, mas ao final de 10 anos, ela vai chegar a ser 10 ou 20% mais barata que a sua bateria VRLA atual. Agora, se nós formos, mantendo o pior caso da bateria de lítio da Huawei 10 anos, e colocar o pior caso da bateria VRLA, a economia, no final de 10 anos, chega a ser 40%. Ou seja, nos dias atuais, vale a pena fazer um investimento numa solução modular da Huawei, porque a sua economia, com o passar dos anos, vai ser muito maior. A sua segurança vai ser muito maior. E esse valor que nós apresentamos, eu não estou levando em consideração toda a manutenção, todo o controle que você tem que ter para o seu banco de baterias VRLA. Estou levando em consideração somente a troca do seu banco de baterias. Não estou levando em consideração todo o sistema de combate a incêndio, de gestão que você tem que fazer para aquele banco de baterias VRLA.
Ou outros bancos de lítio, que hoje existem no mercado, onde você tem que colocar água para combater, porque um sistema de gás não vai ser o suficiente para combater o incêndio. Ou seja, as vantagens se sobrepõem em optar por uma solução hoje modular da Huawei, tanto em UPS como bateria de lítio. Chegando mais além, na parte de modularidade, tanto de bateria de lítio como de UPS, a Huawei tem hoje equipamentos que partem aí de 25, 30 kW a 200 kW em um tamanho reduzido. Podemos chegar hoje a 300 kW em um único rack. Tá? E quando eu falo um rack, é um único rack de TI, tá? 600 milímetros por 850 de profundidade, por 2 metros de altura, você tem 300 kW montados. Em 300 kW, com espaço de mais 2 racks de 600 milímetros por 850 de profundidade, você tem um UPS de 300 kW com 10 minutos de autonomia, com um sistema de combate a incêndio já preparado para o seu banco de baterias. Ou seja, menos espaço, maior potência no mesmo ambiente. Quando você olha aí os equipamentos que nós estamos mostrando nesse slide de 1.6 MW, você fala assim, Marco, mas você falou que o PS é pequeno. Né? Sim, ele é pequeno. Tá? O modelo que está aí, ele é um modelo que tinha os módulos de 55 kW, ele era um pouquinho maior, mas ele já tinha ali todos os disjuntores de entrada e saída e feeds de saída montados. Hoje esse UPS, na mesma potência de 1.6 MW, com os módulos de 100, nós reduzimos um rack na montagem, ou seja, diminuímos mais ainda o espaço. Estamos sempre desenvolvendo novas tecnologias para ter um UPS cada vez mais eficiente e garantindo mais espaço físico, porque é importante para o cliente, que é rack de TI, ou espaço físico para outras operações da sua empresa, do seu escritório, de seu ambiente. Então, isso é um ponto muito importante. Então, nós atendemos todo um portfólio de potência, desde menor potência a maior potência. Esses equipamentos hoje podemos colocar 4 unidades em paralelo, sem precisar montar uma caixa especial de comunicação entre o UPS para sincronismo. O equipamento já é preparado para essa sincronização entre as suas potências, entre os equipamentos. Nós temos sites, por exemplo, com equipamentos de 800 kW, com 8 equipamentos em paralelo, operando sem problema nenhum. O nosso laboratório mesmo, na China, possui 8 UPS de 800 kW em paralelo, operando sem falha. Se um dia algum dos senhores quiser visitar esse laboratório na China, estão convidados. É só falar com os nossos parceiros, falar com os accounts da Huawei para promover isso, lógico, depois dessa pandemia do Covid. Mas é uma solução que você pode visitar, você pode tirar os módulos com ele a quente, analisar todas as informações, todos os dados, verificar que você não tem nenhum problema à carga. Mesmo fato com as baterias de lítio. Temos também uma solução de maior capacidade aqui no Brasil, no nosso Open Lab. Lá você pode testar também todas essas operações, essas trocas de operação, troca de módulo, troca de placas, onde você não tem problema nenhum. Outro ponto importante que existe no equipamento, por quê? Ele é um equipamento 100% digital. Ele é um equipamento que tem inteligência artificial. Marco, mas você pode ter uma atualização de firmware no seu UPS. Você pode ter uma atualização de firmware no seu banco de baterias que é digital. Sim. Pensando nisso, a Huawei também desenvolveu dentro dos seus equipamentos, junto com a inteligência artificial, tudo isso, a capacidade de atualização de firmware de toda a solução sem necessidade de desligamento. E você, cliente, pode fazer isso, baixando a atualização de firmware mais recente, você mesmo instalando essa atualização no UPS, sem necessidade de desligamento, sem problemas à carga, sem problemas à sua operação. Eu agradeço a todos por disponibilizarem do seu tempo nesse dia para conhecer um pouco mais da solução de UPS modulares e baterias de lítio da Huawei. Eu estou à disposição de vocês na Huawei para tirar qualquer dúvida, ajudar em qualquer projeto, para vocês terem sempre a melhor solução em tecnologia, eficiência e confiabilidade.
Obrigado por sua atenção e tenha um excelente dia.